Olá, olá pessoal, muito boa noite, boa tarde, boa madrugada. Eu não sei qual horário que você está vendo aqui essa aula do curso de formação básica do Instituto Borborema, mas eu sou o professor Pedro Augusto, estou aqui para a nossa segunda aula, tá certo? Nós falamos na primeira aula sobre, ajeitar aqui para não ficar batendo, nós falamos na primeira aula sobre as questões relacionadas ao livro O Feijão e o Sonho, né? Usamos ele como exemplo para falar da questão da personalidade, uma personalidade monolítica, uma personalidade sem rachaduras, a maneira de se fazer isso, né? Como entra o papel da inteligência, a relação disso com a própria natureza humana, né? Nós demos uma pequena introdução sobre a questão da prudência, né? Ora, se a virtude da prudência significa você escolher bem, escolher segundo a reta razão, então é óbvio que as escolhas têm que ser baseadas em tudo aquilo que nós conversamos na primeira aula e falamos para evitar se cair nessa falsa dicotomia entre o mundo prático, o mundo material prático e o mundo do espírito, né? Não existe essa falsa dicotomia, por quê? Porque nós somos um composto corpo e alma, nós somos feitos para unir as duas coisas num só corpo de inteligência, num só corpo de vontade, né? Então hoje nós vamos dar uma passeada, estamos aqui, essa live está sendo gravada na sexta-feira, eu acho que é na primeira semana da peste mesmo, né, Moisés? Vamos dizer esse nome, porque assim, né, tudo bem, pandemia é um nome moderno, mas os antigos tinham um nome, parece, o nome disso é peste. Nós estamos vivendo de fato uma peste, acho que nem nossos pais, nem nossos avós viveram o que nós estamos para viver agora, né, nem de longe. Então assim, nós somos aquela geração que jamais pensaríamos ser, né? A gente olhava lá para a gripe espanhola, em 1918, e dizia, caramba, deve ter sido uma coisa terrível. Pois é, né? Cá estamos aqui, 100 anos depois, vivendo a mesma coisa. Então, essa é uma sexta-feira, nós estamos aqui todos com muita cautela, porque afinal de contas estamos entrando no pico de transmissão, né? Não sabemos o que vai acontecer mais para frente, assim, sem querer ser apocalíptico, mas é a verdade, a gente não sabe o que vai acontecer. E, enfim, mas isso aqui não pode parar, né? De maneira alguma. Qualquer coisa fica aí o legado para todo mundo. Mas, algo interessante, já que a gente está falando sobre prudência, sobretudo nesses tempos, né? Nesses tempos de peste, nesses tempos de incerteza, nesses tempos onde, mais do que a proximidade da morte, o que incomoda e o que dói é a impotência. É isso, assim, você simplesmente não pode fazer nada. Né? Essa incapacidade, né, meio que nos nubla as possibilidades de escolha, porque geralmente a gente escolhe aquilo que a gente pode realizar, né? Só que quando você é impotente para realizar, qual é a sua escolha? Então isso de certa forma fica meio nublado. Só que se existe essa situação em concreto, implica dizer que sempre vai ser possível escolher. Sempre será possível escolher. Sempre, sempre, sempre. Então você diz, mas eu sou incapaz de escolher o bem. Tudo bem, pode até ser, mas é incapaz por fraqueza pessoal, entende? Não por defeito do bem, entendeu? Não por defeito da realidade, mas por quê? Por incapacidade nossa mesmo. Então quando nós, por exemplo, estamos diante de, eu vou dizer aqui uma comida que eu adoro, um sushi. Não, vamos botar uma mais calórica, mestre Moisés. Você gosta de pizza, Moisés? Uma pizzazinha, meu amigo. Eu acho que não tem nem problema comer pizza no meio da peste, mas é que o calor mata, né? O forno mata tudo, então... Exatamente. Exato, o problema é ter coisa aberta, né? Mas você tá lá diante de uma pizza e já comeu, já tá com comida por aqui, ó. Mas aí vem aquele pedaço extra de pizza, aquela calabresa que vem lhe puxando pelas narinas, assim... Aí você diz, rapaz, eu vou comer, só para ter o prazer de comer essa calabresa. Veja, nesse momento, não existe um defeito na realidade. Não existe um defeito na calabresa, não existe um defeito na pizza, não existe um defeito na situação. Não, a realidade está dada lá. Ela é do jeito que ela é. Onde residiu, então, a incapacidade para escolher prudentemente. Então, qual era a escolha prudente? Se não há mais a condição física, se não há necessidade, inclusive, material de nutrição para que eu coma, eu já estou satisfeito, eu já comi bastante, não precisa. É só o prazer, eu quero me dar aquele prazer. É o prazer pelo prazer, né? Isso é a gula. Então, se o prudente seria afastar-se disso que nos puxa, dessa tentação que nos puxa, né? Dessa intemperança que nos puxa,
Então, a imprudência é em nós que temos uma incapacidade, porque nós amamos esse prazer, nós queremos nos dar esse prazer loucamente, que inclusive o nome da gula técnica é gastrimargia, né? A loucura do estômago. Então, nós queremos de fato loucamente nos dar esse prazer, e aí por isso a gente não escolhe com prudência. Mas veja, o defeito está na nossa fraqueza, não está na realidade, né? Sempre será possível escolher. Esse é o ponto. Sempre será possível escolher. E tanto melhor nós vamos escolher, quanto mais prudente a gente for. Porque a prudência é exatamente isso. A prudência é a arte de escolher segundo a reta razão. É de escolher bem segundo a reta razão. Isso é a prudência. Nós temos uma ideia muito errada. Nos é passada uma ideia muito errada de prudência, sabe? A ideia que é passada a gente de prudência é assim. É o sujeito que ele não age. Ah, fulano ficou calado, foi prudente. Às vezes não é tão prudente ficar calado, não. De jeito nenhum. Às vezes a prudência, veja, se a prudência não é um omitir-se, a prudência não é poupar-se, a prudência não é evitar um mal-estar, a prudência não é evitar um dano, não. A prudência é agir segundo a reta razão. Ou seja, a prudência é um movimento de ação. Certo? Às vezes a ação da prudência vai ser, por exemplo, retardar uma fala. Mas às vezes a ação da prudência vai ser falar alto, falar muito. Talvez isso seja o prudente naquele exato momento. Talvez a prudência mande que você saia de perto fisicamente da pessoa. Às vezes a prudência irá mandar que você se agarre com a pessoa, a imobilize para que ela não cause mais dano. Você percebe? Se eu tenho um porte de arma, às vezes será prudente. Eu estou com a minha arma aqui, na cintura. Mas o ataque é surpresa. Eu não tenho como reagir sem colocar outras pessoas em risco. Então, naquele momento, para aquele caso específico, a prudência talvez mande eu entregar meu celular, entregar a carteira, deixar os assaltantes irem embora. Mas, talvez, em um outro momento, a prudência manda exatamente o contrário. Quando eu perceba a ação, eu tendo condição, eu saque a minha arma e impeça que o mal aconteça. Então, a prudência, ela não é uma inação. Tirem essa associação da cabeça. A prudência, ela não é uma inação. A prudência é uma ação correta. Essa ação correta pode ser afastar-se do campo, pode ser entrar com os 2 pés no campo, pode ser uma palavra de carinho, pode ser uma palavra de dureza, pode ser um ato de perdão, pode ser um ato de juízo, mas a prudência sempre será a ação mediante a reta razão. Sempre. E aqui uma coisa interessante sobre a prudência é que é o seguinte, a prudência ela faz parte daquelas 4 virtudes cardeais, as 4, digamos assim, as virtudes de orientação, né? Então, você tem a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. A prudência, ela é o que se chama virtude informadora das outras virtudes. O que é uma virtude informadora? Vamos pegar aqui, eu nem terminei de dizer a palavra, né? O que é uma virtude informadora, né? Uma virtude informadora, vamos usar um exemplo aqui de um bolo, certo? Eu estou lá, eu tenho um liquidificador bacana, e aí eu vou fazer um bolo de cenoura. Aí como é que eu faço? Eu pego lá, corto a cenoura, boto no liquidificador, boto o trigo, boto o óleo, boto o ovo, boto o açúcar, dou uma colherinha de sal, fecho e fiz aquela massa lá do bolo de cenoura. Chega a encher a boca d'água aqui. Fiz aquela massa ali do bolo de cenoura. Aí o que é que eu faço? Eu coloco aquela massa na forma, né? Na forma de bolo. O que acontece com a massa? A massa, ela toma a forma da forma. Estão pegando? Beleza. Quando eu digo que alguma coisa está, por exemplo, conforme, eu estou dizendo que aquela coisa está com a mesma forma, está com a forma semelhante, está com a forma adequada. Certo? Quando eu digo que uma coisa é disforme, eu digo que a coisa está sem forma. Então, quando eu falo que a prudência ela é uma virtude informadora das outras virtudes, eu estou dizendo que
A prudência ela é como que o molde, a forma das outras virtudes. Isso implica dizer, minha gente, que não tem como ser bom sem ser prudente, não tem como ser justo sem ser prudente, não tem como ter temperança sem ser prudente, não tem como ter força sem ser prudente. A prudência, ela é a virtude informadora de todas as outras virtudes. Todas as outras virtudes. A prudência, ela dá forma, certo? Ela é ali o lugar onde se derrama as outras virtudes e as outras virtudes tomam forma. Como se fosse o cadinho, onde você derrama o ouro ali, o metal liquefeito para que ele tome forma. Então, é isso que a virtude é. Aliás, perdão, é isso que a prudência é. Uma virtude informadora. Aqui, esse livro do Joseph Pieper, eu acho que a pronúncia é essa. Se não for, me perdoem, né? Ele diz exatamente isso. Que só quem é prudente pode ser justo, corajoso e temperado, e que o homem bom é bom em virtude de sua prudência. Esse é um ponto. Uma outra coisa a se falar sobre a prudência é o seguinte, que a prudência, para que ela esteja firmada no uso da reta razão, ela tem que estar firmada num negócio chamado verdade. Não há como ser prudente sem o conhecimento da verdade. Isso é impossível. Simplesmente não dá. Veja, não dá para você ser prudente se você parte de uma mentira. É óbvio que se você parte de uma mentira, suas ações vão redundar em imprudência, porque não tem solo, não tem substância. Tá entendendo? Não dá para partir dali. Então, a força motriz, né, o lugar de onde a reta razão vai tirar a sua substância para a ação é o solo da verdade, né? O autor aqui diz uma coisa sensacional. Ele diz o seguinte: aquele que repele a verdade natural ou sobrenatural é essencialmente mau. Aquele que repele a verdade natural ou sobrenatural, ele é essencialmente mau. Veja, as ideologias, por exemplo, as ideologias que graçam aí, né? Vamos pegar a mentalidade revolucionária, Revolução Francesa, comunismo, nazismo, o neocomunismo ali da escola de Frankfurt para cá, né? O comunismo identitário, o marxismo identitário, perdão, que tem essa raiz comunista da luta de classe, mas levada ao nível das lutas identitárias, o feminismo revolucionário, o LGBT revolucionário, enfim, todas essas coisas que nós estamos vendo agora. Veja, todas essas ideologias, elas são más porque elas partem de uma negação da verdade. No caso, natural e sobrenatural. Então, por que partem dessa negação? Elas são essencialmente más. Então, a bondade, ela só pode partir de um abraçar da verdade natural, inclusive. Então, se eu acho, sei lá, vamos pegar uma fobia, né? Qual é o dano da fobia? É exatamente uma falta de senso de proporção. Ou seja, a verdade natural não está muito clara para a pessoa. Então, eu tenho aqui uma barata. Vocês têm medo de barata? Você tem medo de barata, Maestro Moisés? Tu tem? O Maestro Moisés é um homem verdadeiro, olhar sentado na verdade. Ele não titubeou um segundo para confessar seu medo de barata. Muito bem, Moisés, é isso mesmo. Eu também não gosto não, mas eu vou ser bem sincero. Eu tenho um trauma de infância, em outro momento eu conto, mas basicamente uma barata, eu estava dormindo e ela entrou dentro da minha camisa, assim, ficou andando nas minhas costas de madrugada. Desde então eu fiquei com... Eu não tenho medo, Moisés, eu tenho raiva. Calma, é pior. Eu tenho raiva de barata, eu mato com raiva, né? Para mim todas as baratas são aquelas. Mas o que é isso? Vamos usar o meu próprio exemplo. Veja, qual é o dano? O dano real mesmo, assim, que uma barata pode fazer com você? Nenhum. Assim, não tem dano mesmo. Imagine que ela mire em você, ela tem um ódio de você, ela mire e ela vem voando, aquelas baratas voadoras, sabe? Ela vem voando assim, ela bate nas suas costas. Sabe o que é que vai fazer? Nada. Ela bate na sua testa. Nada. Ela começa a andar sobre o seu braço. Ela sobe aqui pela sua orelha. Vai pensando, Moisés. Aí ela sobe aqui pelo seu rosto, aquela barata cascuda batendo. Mas tudo bem, sabe o que é que isso causa de dano?
nenhum. Nada. Então vocês percebem que existe um grau de medo daquela barata, que ele está assentado numa coisa que não é real. E nisso você tem uma fobia, você tem um descontrole, um descompasso entre o dano real e o dano, e aquele dano que você projeta. Ou seja, você está negando uma verdade natural. É uma verdade aqui visível aos olhos. Não é uma verdade sobrenatural, angélica, é uma verdade natural, está aqui visível aos olhos. Eu sou um ser humano, né, numa classe animal específica, ela é uma barata, ela não pode fazer nada contra mim. Então, assim, a não ser, claro, em nível de doença, transmissão de doença, estou falando fisicamente, né, dessa repulsa física, de você olhar a barata. Ela não pode fazer nada contra mim. Mas eu tenho uma projeção psicológica sobre a situação que nega esse dado da realidade natural, e por isso as minhas ações com relação àquilo não são adequadas, porque elas não são proporcionais. Eu parto de uma negação da realidade. É claro que eu estou usando um exemplo banal, um exemplo trivial, mas se você coloca isso em níveis superiores de negação da verdade, ora, em última análise, o primeiro a negar uma verdade foi aquilo que a Escritura chama de non serviam. Foi a revolta de Lúcifer. Ah, Pedro, mas eu não acredito nisso. Não importa. Entenda como um símbolo. Embora eu lhe aconselho a acreditar, porque foi exatamente isso que aconteceu, por revelação divina. Então, se você não acredita, então entenda como um símbolo, um mito fundador, certo? Que tem sua raiz, inclusive, né? Tem sua função, o mito. Uma função intelectual, uma função de formação, inclusive, da percepção do bem e de mal, enfim. Então, você entende dessa maneira. Mas, para quem é cristão, fica mais fácil, né? Então, a negativa do demônio é exatamente a negativa de um dado da realidade. Qual o dado da realidade? A Deus pertence o domínio de todas as coisas. Ele é o Dominus, Ele é o Senhor, Ele é o Logos, Ele é aquele que sustenta todas as coisas no ser. E todas as coisas que existem, não existem por si mesmas, mas participam da existência divina. Só Deus tem a vida em si mesmo. E todas as criaturas participam da existência divina. Pois bem, isso é uma verdade. Então, o primeiro a negar a verdade é aquele do qual todo mal decorre. Vocês estão percebendo? Quer dizer, se você encara isso como um mito, a exemplo, por exemplo, como é, Moisés? Aquele mito que todos os males do mundo estavam dentro de uma caixa, da caixa de Pandora, né? Se você encara isso como um mito de Pandora, ou se você encara como um dado da realidade revelada por Nosso Senhor, não importa, porque o resultado será o mesmo. Ou seja, o descompasso, você não perceber a realidade, sempre gerará um mal. Ora, se a gente não percebe a realidade, a gente não tem como ser prudente. Aqui na página 19, né, eu marquei uma frase que eu adoro bastante, né? Ele diz o seguinte, ó: a primazia da prudência significa que a realização do bem tem como pressuposto o conhecimento da realidade. A realização do bem tem como pressuposto o conhecimento da realidade. Algum de vocês faz o COF? Eu não sei se faz, mas se não fizer, faça, ou pelo menos conheça, né? Quando a gente vai lá para a primeira aula do COF, eu trouxe aqui para vocês. Isso aqui eu imprimi lá nos idos de 2010, já tem 10 anos esse caderninho aqui. Mas essa aqui é a aula 01 de 14 de março de 2009, né? E uma das primeiras coisas que o professor Olavo fala no COF, uma das primeiríssimas coisas, é o seguinte: é a incapacidade que as pessoas têm hoje de compreender o seu papel, né? À época, né, ele usa até o exemplo do filme de Tropa de Elite, que você tem no Tropa de Elite 1, que prestou, né? Então você tem uma cena no filme Tropa de Elite em que eles estão discutindo ali na sala de direito sobre Foucault e tal, e aí o personagem Matias dá um chamamento, assim, passa um pito em todo mundo,
colocando eles no seu lugar, que eles estavam discutindo aquelas questões de droga, de polícia, de opressão, de favela, de um lugar completamente deslocado. Então Matias diz, vocês estão falando tudo isso, mas você não estava com a maconha lá no carro, na hora da batida que você da batida policial que você está reclamando. Ou seja, ele coloca eles no seu lugar. Ele coloca eles no seu devido lugar. Olha, o professor Olavo diz o seguinte, toda análise de uma situação social e toda filosofia política tem de partir da consciência que você tem da sua posição. Você não é um desenho que se faz desde a estratosfera, você não é um observador externo da sociedade, você é um participante. E se você não tem consciência de qual é o seu papel dentro do espetáculo, você também não compreende a situação dos outros. Vamos trazer isso para mais perto. Ou seja, como é que eu vou tomar uma atitude prudente? Como é que eu vou ser prudente, por exemplo, com relação à minha vida intelectual? Como é que eu vou ser prudente com relação aos meus deveres de esposo, de noivo, de namorado, de solteiro? Como é que eu vou ser prudente com relação aos meus deveres de pai, de filho, de neto, de sobrinho, de primo? Se eu não tenho uma consciência da minha realidade. Tem coisa mais triste, minha gente, do que alguém que vive fora da sua realidade. É claro que em um certo nível todo mundo vive fora da realidade, no sentido de que ninguém tem o conhecimento perfeito de tudo. Mas existe um grau de confiabilidade necessária para que a pessoa tome as decisões, para que a pessoa tenha sanidade. Então, por exemplo, alguém que fica de cartão em cartão, estourando cartão para manter uma vida de luxos e eu estou aqui com fulano, olha essa garrafa, que maravilha, olha essa bebida. Aí o cartão está estourado, é aquele tipo de arquétipo, né, que a pessoa está aqui com iPhone, tirando foto com a parede de trás sem estar rebocada. É isso, é um cara que gasta 3 mil contos no celular e não reboca a parede, entendeu? É mais ou menos essa coisa. Estou dizendo que você é obrigatório rebocar as paredes. O que eu estou dizendo é o seguinte, que é mais fácil você rebocar a parede e estar num ambiente mais bonito, mais saudável, do que você ter um celular. Que você pode ter uma mesma qualidade com outro, uma mesma qualidade não, mas uma qualidade suficiente com outro tipo de celular. Mas para mostrar, para ter aquela gana de mostrar um certo aspecto da vida, que não é a vida que a pessoa vive. Não é a vida real que a pessoa está vivendo, mas ela não está vivendo na realidade. É aquela pessoa que o casamento está uma merda, uma porcaria, e a pessoa finge. E não é só fingir para os outros, não, que ainda era bom, é fingir para ela, é fingir para ele, que tá uma maravilha. Minha esposa é maravilhosa. Meu marido não tem igual ao meu marido é um cavalheiro, meu marido é um lorde, né? O fato dele dar um murro ou outro no meu olho toda semana não quer dizer muita coisa, ele pede desculpa e está tudo bem. Você está entendendo? É uma pessoa que está fora da realidade. Uma pessoa que, por exemplo, e isso eu já vi acontecendo bem perto de mim, né? O filho tem dificuldades na escola. Ou seja, em uma determinada matéria, ele não é bom. A razão, se ele não é tão inteligente assim, se ele não consegue aprender porque, sei lá, a turma tem um problema e ele fica tímido naquela sala, o professor... Não importa. Importa que a gente tem um fato aqui que tem que ser sanado. Ele tem que aprender a matéria. Mas, aquela mãe passou anos com o discurso de que o filho dela era muito inteligente. Olha como meu filho é inteligente. As outras crianças não fazem isso. Que coisinha linda. Como meu filho é inteligente. Olha o que ele faz. Passou anos fazendo isso. Passou anos falando isso. Só que chegou a hora da verdade. E aí, o filho que ela criou, que ela projetou na mente, não é o filho do mundo real. E aí ainda tem um outro aspecto. Quando os pais percebem no moleque aquele defeito que ele tem, que é humilhante para ele mesmo. O cara lutou contra o defeito a vida toda, pô. Nunca conseguiu. Aquilo sempre humilhou. Quando ele vê, o moleque tem o mesmo defeito. A menina tem o mesmo defeito. Pesado, né? E às vezes, o que acontece? A pessoa fecha os olhos a essa realidade. Todas as ações subsequentes não serão prudentes. Por quê? A prudência, o pressuposto da ação prudente é a verdade.
É a aceitação da circunstância. Não a aceitação no sentido de acomodação com a circunstância. Né? Não é isso. É assim, aceitei meu destino. Não é isso. É aceitação no sentido assim, minha atual circunstância é essa. Beleza, o que é que eu vou fazer a partir daqui? Mas que é essa, pai. Não tem boquinha não tem outra coisa. A situação é essa. Então, se a minha situação é essa, eu vou partir, né? Vou começar a agir de uma determinada forma. Pois bem, essa compreensão da realidade, essa aceitação da realidade, esse processo de autoconhecimento, porque aqui né? O autoconhecimento é filosofia, é ciência em alto grau. Porque como é que você conhece o mundo? Você não conhece o mundo a partir de uma abstração. Como Olavo diz aqui, você não é um desenho desde a estratosfera, você não é um observador externo da sociedade, você é um participante. Então a gente não tem como olhar as coisas do mundo assim, como se a gente estivesse no Olimpo, olhando as coisas daqui de cima. Não é assim que acontece. Então, na medida, ele até diz, né? Quando um filósofo, que é alguém que está encravado na realidade, buscando a realidade, imerso na realidade. Quando um filósofo raciocina sobre a constituição política da sociedade e busca compreender a sua ordem interna, é a própria sociedade que toma consciência de si mesma. Ou seja, a meditação do filósofo faz com que o conjunto da sociedade tome consciência. Por quê? Porque ele vai buscar os fundamentos da verdade. Primeiro sobre si. Depois sobre o conjunto social, a partir disso, do conhecimento sobre si mesmo, sobre o papel que ele desempenha para o conjunto da sociedade. O que é que eu quero dizer? Que essa consciência de você perceber aquilo que você é de fato, botar os pezinhos no chão e saber mesmo do que nós somos feitos, do que eu sou feito, do que eu sou feito. Quais são os medos, né? Isso aqui é uma coisa muito importante, né? Nas lives de psicologia, o Dr. Ítalo, esses dias ele falou sobre o medo, e o medo é um negócio interessante, porque o medo é o revelador daquilo que a gente ama. O que é que nesse momento agora a gente mais teme perder? Qual o maior medo que a gente está com o corona? Porque o que o corona está dizendo a gente é o seguinte, eu vou tomar algo de você. E você não vai poder fazer nada. Quando essa insegurança chega, o que é que a gente mais teme perder? A gente teme perder o emprego? A gente teme perder o conforto? O nosso maior temor é o dinheiro? O nosso maior temor é nossa própria saúde? É nós irmos para um hospital? O nosso temor é a morte daqueles que a gente ama? Qual é o nosso temor? Então veja, o nosso medo revela o nosso amor. A gente teme perder aquilo que a gente mais ama. Então, se o medo é só o dinheiro, então é porque a gente está muito apegado ao dinheiro. A gente está muito apegado. A gente está amando o dinheiro. Se o medo é um certo conforto, não preciso nem dizer, né? Se o medo é o próprio dano físico, veja, aí você já subiu um pouquinho na escada, né? Já subiu um pouquinho. Mas ainda é o nosso próprio dano físico, que em última análise nós também perderemos, né? Porque a morte é o fim da saúde. Eu nunca vi um cadáver saudável. Então, assim, se você morre, implica dizer que a sua saúde acabou. Então, no último momento da nossa vida, a gente não vai ser saudável. Se a gente viver 150 anos dando duplo twist carpado, fazendo parkour e fazendo calistenia nos parques da cidade, no dia que a gente morrer, a gente perde a saúde. Porque a saúde é exatamente isso, né? É o estado de vida. Então a gente também vai perder isso. O nosso medo é a morte de alguém que a gente ama. Já subiu mais ainda a qualidade do amor. Porque a gente já deslocou o amor de nós. A gente já projetou o amor, quer dizer, a gente já está amando uma coisa para além do nosso umbigo, do nosso conforto material, do emprego, da própria saúde, inclusive. A gente já está amando algo para além do umbigo, a gente já está amando uma outra pessoa, né?
Então o medo revela a qualidade do amor. O medo, inclusive, é um ótimo instrumento de autoconhecimento. Do que é que a gente tem medo? Então, por exemplo, se a gente tem medo da opinião pública, a gente tem medo, o que é que vão dizer de mim? Então, sabe o que é que aconteceu? Aconteceu que a gente tem medo que as pessoas tenham da gente uma imagem diferente daquilo que a gente acha que é, ou daquilo que a gente acha que elas teriam que pensar de nós. Então, por exemplo, se eu passo uma vida toda projetando assim, eu sou muito bom com línguas estrangeiras, eu sou uma maravilha com línguas estrangeiras, aí eu sou obrigado a fazer uma live em espanhol. E sabe aquela coisa que o cara lê em espanhol porque é quase português, né? Aí você lê em espanhol porque é quase português, você entende uma coisinha ali, aí o cara bota no currículo assim, espanhol intermediário. Aí o cara tem que fazer uma live em espanhol. Aí você tem medo da sua qualidade de espanhol. Por quê? Porque você tem medo que as pessoas descubram que aquela imagem que você fez de você não é verdadeira, cara. Você não sabe falar espanhol. Entendeu? Você não sabe. Então esse medo de ser testado é o medo de ter a imagem quebrada. Isso acontece muitas vezes também nesse mundo intelectual, conservador, dessa coisa toda. A pessoa cria uma imagem. Eu sou um homem muito culto, eu sou um homem muito douto. E o cara nunca é testado. Ora, se nunca é testado, tem um problema. Porque você nunca vai saber do que é feito. E quando é para ser testado, a pessoa fica fugindo do teste. Por que fica fugindo do teste? Exatamente para que aquela imagem não seja quebrada, porque tem medo. O que é que os outros vão pensar de mim? Eu sou tão santinho, eu sou tão bom, não se eu responder duro a fulano, aí Cicrano vai ficar, eita, mas ele vai ficar escandalizado comigo. Eu sei que a aula não é motivo, assim, não é o lugar mais adequado para estar falando palavras de baixo calão, mas assim, de todo coração, com toda liberdade, foda-se. Entendeu? O que fulaninho vai pensar? Se você falar o que é necessário falar naquele momento. Se você falar o que é necessário falar naquele momento e o outro ficar escandalizado, problema do outro. Porque naquele momento você vai agir com prudência e falar o que deve ser falado. Você está entendendo? Se você vai partir desse pressuposto falso, por conta de um medo, baseado em uma imagem falsa que você tem de si mesmo, e quer que essa imagem falsa seja acreditada pelos outros, e partindo dessa mentira, negando uma verdade natural, o cara vai lá e toma a imprudente decisão de não agir, de não falar no momento que deve falar, exatamente para não causar aquele escândalo. Ora, isso é imprudência em estado puro. Imprudência em estado puro. A pessoa vai ser imprudente sempre se agir dessa maneira. Então, o medo, ele é uma dessas modalidades maravilhosas da gente perceber do que nós somos feitos. E fazer essa análise, partir desse exame da realidade. Qual classe social eu de fato pertenço? Quais são os meus medos reais? Quais são os meus defeitos de fato? Quais são os meus defeitos? Quais são as minhas más inclinações? Quais são as coisas que eu já fiz na vida e que são inconfessáveis? Quais são aquelas coisas que eu penso e às vezes eu tenho até vergonha de pensar aquilo? Veja, para sanar todo esse conjunto de situações, para que voltemos à primeira aula, né? A personalidade adquira aquele feixe de pedra mais monolítico, né? Aquele conjunto ali que vai se solidificando. É preciso fazer essa análise, essa autoanálise. Não tem como ter vida intelectual sem isso, porra. Não tem como. É imprudente. Você entende? Não que, então eu só vou ler Dante, eu só vou ler Shakespeare, eu só vou ler Olavo, depois que eu for uma personalidade formada. Não. Vai fazendo as duas coisas, mas essa personalidade, esse desejo de ser uma personalidade formada, ele tem que estar sempre no horizonte de consciência. Ele tem que ser uma preocupação contínua. Entende? Tem que ser uma preocupação contínua. Então, nós vamos encerrar aqui por hoje, tá certo? Próxima aula nós continuamos ainda com a prudência e com o que o Koff
vai nos ajudar a entender sobre a prudência. A gente vai fazer essa dobradinha aqui, certo? Tanto o livro Virtudes Fundamentais, né, a começar pela prudência, como o que o COF nos diz sobre tudo isso, né, como o professor Olavo genialmente coloca isso aqui no curso online de filosofia. Essa foi a nossa segunda aula, tá certo? Um pouquinho mais breve, que logo mais a gente já vai entrar aqui. Hoje é sexta-feira, como eu disse, estou gravando. Daqui a pouco nós vamos entrar aqui para o Brasil Comentado. Então, é isto, tá certo? Ficamos por aqui. Um abraço grande, até a próxima aula. Valeu, abração.